Você já sofreu desrespeito? Se eu já sofri desrespeito, eu nunca sofri desrespeito de alunos. Eu já dou aula há mais de 10 anos e nunca sofri desrespeito. Até porque eu acho que minha relação com os alunos sempre foi muito tranquila e muito aberta. Uma situação quando eu dava aula no ensino médio, eu estava falando que eu tenho dislexia. E daí eu estava explicando para os alunos o que era dislexia. Daí um aluno me zoou na sala e falou: "Nossa, você tem dislexia e usa óculos, só falta ser cego." E eu até achei engraçado. Talvez algum outro professor poderia tomar isso como falta de respeito, mas eu achei muito massa. Conseguir brincar comigo é sempre bom. Como é que você escolheu a docência para a vida? Na verdade, eu fiz psicologia porque eu queria ser professor. A minha história com a docência, ela é conturbada. Então, no terceiro ano de faculdade, eu fui fazer estágios numa escola pública. Daí, no meio da aula, eu tive que parar. Isso era 10h30 da manhã. Então, eu tive que parar a aula porque os alunos iam merendar. Era uma turminha de 5ª série, 6ª série. E a professora falou que essa era a única refeição que ela ia ter no dia. E isso me pegou muito, tipo, não quero isso pra mim. Daí, no terceiro ano, eu decidi que não queria ser professor. Mas no ano seguinte, eu comecei a dar aula. E daí eu aprendi a dar aula. E nunca ninguém me disse que eu sou um professor ruim. Então eu percebi que nunca iria querer parar de dar aula. E depois de muito tempo de terapia, eu fiz as pazes com isso. E para mim, hoje é tranquilo. Foi uma coisa que eu tratei em terapia. E é ok, não é um peso. Até gosto de dar aula. Então pode ser visto como um jogo de cintura? Que se um aluno chegasse querendo brigar mesmo, tipo, não ia levar pro coração. Então não ia virar uma briga. Ia brigar sozinho. Sim, porque eu entendo que não é comigo que está brigando. Tudo bem também, é uma questão dele mesmo. E tem outra coisa. Quando o aluno tem razão, eu não tenho problema de admitir que eu errei. Se o aluno vem brigar com razão, eu peço desculpa e falo que eu estou errado. Agora, se o aluno não tem razão e está brigando, sei que é um mal resolvido dele e não comigo. Eu acho que isso me protege um pouco. E acredita que por ser um professor de psicologia, que a psicologia te ajuda e te traz técnica? Ou a abordagem para contornar melhor essas situações do que algum outro professor que talvez fosse de uma outra disciplina, que não tivesse esse preparo psicológico para lidar com isso? Acho que não. Na verdade, eu acho que a questão da aula é muito mais técnica. Muito mais de aprender a dar aula do que se você tem algum conhecimento psicológico. Claro que entender que saber separar o que é problema seu ou do outro é essencial, mas isso a gente consegue não pelo estudo da psicologia, mas pela nossa própria terapia. Isso é mais essencial. É mais uma disposição psíquica do que realmente uma questão intelectual. Mas também saber contornar as situações. Então não acho que não. Acho que a questão da disciplina do curso de psicologia não é esse o ponto. E sim mais as técnicas de ensino que eu aprendi na docência. E hoje qual é o seu motivador para continuar dando aula? Primeiramente é que preciso trabalhar. Você tem que ter um trabalho que não seja um peso para você. Você não precisa amar o seu trabalho ou que seja a sua paixão. É um trabalho que faço da melhor forma que eu consigo fazer ali, sem carregar ele de uma forma afetiva. O feedback dos alunos é importante, ele é importante. Eu não me vejo não dando aula, a menos que mude muito a minha vida, mas acaba sendo algo que é bom pra mim. O que eu gosto de trabalhar mesmo é no consultório. Aqui eu trabalho, mas se fosse só por gostar, eu não faria. Mas tem todos esses outros motivadores. Algum conselho para as pessoas que estão entrando agora na docência? Fuja, hahaha. A docência, ela vai envolver um caminho bem árduo de formação. Então buscar a entender a didática, técnica de ensino, fazer mestrado, obviamente, fazer doutorado e fazer terapia. Eu acho incrível como o professor é resistente para fazer terapia. E a remuneração, ela é um reforçador, ok? Então, falando bem a verdade, não é um reforçador, porque o professor, ele tem muito trabalho fora. Como preparar aulas, tempos de prova. Então já temos um trabalho extra que já não é remunerado. Estão nas atividades, mas não é remunerada à medida do quanto a gente trabalha. Isso é uma dificuldade, inclusive, para quem quer ser professor. Então pense bem, porque você não vai ganhar justo ou ganhar bem. Sei que ganhar bem é relativo, mas vai trabalhar um pouco de graça. É um bônus? É um bônus. O trabalho diminui com o tempo. Como preparar as aulas? Eu não preparo uma aula do zero, porque eu melhoro as aulas que eu já tenho. O que é o trabalho menos árduo que você prepara a aula do zero? Mas para as provas, todas as questões sempre têm que ser questões inéditas. Então todas elas têm que ser feitas do zero. É tudo um trabalho extra, né? Além de corrigir. Em qualquer lugar o professor vai trabalhar. Ele vai ter muito trabalho, extra que muitas vezes não é visto nem pelos alunos nem pela direção. Eu estava falando com alguns professores e eles mencionaram que essa questão de respeito tem mais diferença entre os alunos da manhã e da noite. É verdade isso? Normalmente o pessoal da noite trabalha e depois vai para a faculdade, o que é diferente de você acordar e vir para depois trabalhar. Até mesmo para o aprendizado isso é difícil. Então a turma da noite tem que lidar com um desafio a mais que é o cansaço. Um fato é que aprender à noite é mais difícil. Estou cansado, com fome, irritado do trabalho. Eu acho que temos que levar isso em consideração. Quando os professores pegam, por exemplo, as turmas da noite e pensam, eles são muito quietos, eles não estudam tão bem. Temos que levar isso em consideração isoladamente. Então não é falta de respeito para você os alunos saírem antes do final da sua aula? Não, mas eu dou falta. Agora o aluno mexer no celular, mexer no computador, até o aluno dormir não me incomoda. O que me incomoda são os alunos que estão conversando. Não porque me atrapalha, mas sim porque atrapalha os outros alunos. Daí eu intervenho.